Sorrindo para a vida, começando aqui com toda a alegria por todo o Sistema Canção Nova de Comunicação. Hoje é terça-feira, dia 29 de julho, para que nós possamos acompanhar os dias aí e louvar a Deus por esse novo dia. Que seja um novo dia na presença dEle, que seja uma nova experiência, com o coração aberto para aquilo que Deus quer nos falar, nos visitar, transformar. Que seja um dia também sincero de aumentar a nossa fé. Quantas vezes a gente fala isso, né? Meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Se você quer progredir na fé, é necessário também essa busca, essa caminhada, que a oração nos eleva. A oração vai nos construindo, nos fortalecendo, e é assim que nós vamos aumentando a nossa fé. É assim, por exemplo, se a pessoa é magrinha e ela quer aumentar o seu peso, então ela se nutre mais, ela se alimenta mais. E assim também é a nossa fé. Como será que está a sua fé hoje? Confiante? Ah, Tiago, olha, está meio vacilante. Hoje eu recebi uma má notícia, hoje as coisas não têm ido tão bem na minha vida. Hoje nesse dia a dia, né? Nessa sua luta diária. Mas hoje é dia então de aumentar a sua fé, que a palavra de hoje, que a canção de hoje, que a experiência de estarmos juntos nos fortaleça. Por isso que nós somos um povo de fé, não é isso? Então, reunidos como esse povo de fé, com toda alegria, nós vamos então celebrar o nosso Deus, nos abrir a essa experiência do que Ele quer realizar em nós neste novo dia, nessa terça-feira. Já viu que eu estou de camiseta nova aqui, ó, a coleção nova da Canção Nova? Olha aí, a medalha das duas cruzes. Gostei, hein? Essa branca aqui que voltou. E o Márcio Mendes vai me ajudar também a falar dessa nova coleção, porque o time todo agora está completo. Essa daí é a nova que não é nova. Bom dia, meu irmão. Tudo bem? Pois é, olha só. Eu gostei que você tenha vindo com ela, Tiago, porque Valdênia sempre falava disso, né? E muitas pessoas também pediam, porque queriam a branca, porque a branca é a branca, né, gente? E acompanha em vários momentos, né? Então, virada de ano, muitas pessoas gostam, né, de usar o branco, não é por superstição, mas para lembrar o seu batismo, lembrar um recomeço. Todo ano a gente tem a oportunidade de recomeçar, e o batismo foi isso para nós, o começo de uma vida nova, não é? Então, quando você usa o branco como superstição, isso é uma coisa triste, porque só te desvia, né, daquele que você deve depositar sua confiança, que é Deus. Mas quando você faz memória justamente a esse relacionamento que você tem com Deus, é maravilhoso. Outras pessoas gostavam de colocar no seu bebezinho, justamente que ia batizar, não é? Muitas famílias usavam, então está de volta aí a branca a pedidos, né? Eu já estou com a minha lá também. E as novas cores que hoje estão todas representadas hoje aí, ó, está o verde ali com o Renilson, está o sapo com a cacau, eu estou aqui com a safira, e a Val também está de verde, ó. Que é verde. Muito bom, muito bem, né? Então, atendendo aí aos pedidos de muitos, para a gente renovar as cores e trazer a branca de volta. Muito bom, muito bom. Muito boa essa colocação do Márcio do batismo, porque é justamente isso, né? Quando a criancinha, bebezinha, sempre o batismo é nesse branco. Mas também um novo tempo, por exemplo, como é o do casamento, a noiva se reveste branco. Então é o batismo de um novo tempo. Que assim seja para todos nós essa volta, esse relançamento, né? Essa continuação, trazer novamente a branca para esse nosso tempo, né? O Márcio, vamos só deixar a palavra rapidinho. Opa, é agora. Isso. Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 31 e 32. Só 2 versículos. Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 31 e 32. Para você encontrar na sua Bíblia, para você já marcar a passagem de hoje, para você se preparar, já ir até lendo um pouquinho aí do que diz esta palavra, para que ela chegue ao seu coração assim, aquecido, né? Pronto a obedecer ao que Deus tem para você como inspiração nesse dia. Foi bom que o Márcio foi falando já das camisetas, e aí ele já apresentou a bancada para mim, né? Foi bom, gostei. Já deu spoiler já foi né? falando quem tá aqui. Não, é bom, porque também quem tá pela Rádio Canção Nova ouve pelo menos mais de uma vez o nome, e aí já, às vezes quem chega um pouquinho depois, quem sintonizou um pouquinho depois, vai acompanhando quem tá aqui no programa. Então aqui do meu lado direito, o Renilson,
também com a sua medalha das duas cruzes na cor verde, como o Márcio Mendes apresentou, e o Maestro Sapo na cor cacau, e um blazer, né, para ficar... Para ficar... Eu já falei para o Vencerá, o pessoal acha que o Thiago Tomé que é bonito. Para com isso, Eu cheguei nessa. Maravilha. Chegou depois de mim, aí tudo bem, tudo bem. Vou aproveitar, já que você está falando comigo, vou mandar um abraço hoje bem especial para a Isabelle, lá em Maceió, a esposa do nosso querido Bruno, gente finíssima, está sempre aqui na Canção Nova. Isabelle, parabéns. Jesus te ama. É isso aí. Parabéns, parabéns. É isso aí. Mas estou bem vestido, estou bem vestido. Está bem vestido. Estou bem vestido. Tá bem, tá bem. É isso 70 aí? 71 turbinado. 71, tá ótimo. Turbinado. A gente chega lá, né, Enes? Chega sim, que depois estamos juntos mais uma vez aqui. E com você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, como o Thiago bem colocava, não é? A importância de reavivarmos a nossa fé, a vida de oração. E Sorrindo para a Vida tem esta linda missão também, de ajudar você a renovar a sua fé. Quantos por esse Brasil, por esse mundo afora, espera esse momento que é tão especial para rezar, para já começar bem o dia. Então, que bom que nós estamos aqui. Que bom. Eu quero aproveitar, como a gente falou de um povo de fé, mas também a fé fala de perseverança. Aproveita quando você for partilhar com a Val ali hoje já e conta um pouquinho pra gente há quanto tempo você acompanha o Sorrindo para a Vida. Você tem noção? Acho que é legal também para a gente ter esse retorno de quem está nos acompanhando. Talvez você diga, eu já ouvi muita gente falando, olha, eu escolhi não fazer terapia com psicólogo porque o Sorrindo para a Vida é a minha terapia diária, é ali que Deus vai me curando, é ali que eu vou me conhecendo diante da palavra. Eu já ouvi isso. Então, como é para você o Sorrindo para a Vida e há quanto tempo você acompanha? Porque para a gente faz bem demais ouvir essa sua parcela do seu lado. Como é que tem sido? Será que a sua fé também tem crescido enquanto você nos acompanha, enquanto você reza conosco, enquanto você sorri para a vida? E aí, Val? Bom dia. Bom dia. Tô vendo que tu estiver arrumando aí, eu falei, a Val tá meio... Não, eu tô concentrada e tô prestando atenção no que você tá dizendo. Nem eu sei quanto tempo eu tô aqui no Sorrindo para a Vida. A gente fica, eu fiquei reflexivo também, porque... Quanto tempo tem que será que eu já perdi aqui as contas, mas assim, o marco para mim foi quando minha mãe faleceu. Eu já estava aqui na bancada do Sorrindo para a Vida. Já vai fazer 9 anos. Então, é muito tempo, né? Mas foi agora você falando que... Você sabe, Márcio, sim, você tem noção de quantos anos você está aqui? Uns 22 para 23. É muita palavra pregada. Pouquinho depois que o Sorrindo para a Vida, porque o Sorrindo para a Vida ele começou na rádio. Na rádio. Padre Jonas, Luzia, Dunga ali cantando, animando. Depois ele veio para a televisão, aí era o Eto, a Luzia e o músico já era rotativo. Já era rotativo. E o chat também era rotativo. Aí a Luzia me chamou para eu substituir o Eto, não é? Que era sempre quem estava aqui fazendo a partilha da palavra. Fui convidado nessa altura, não é, para poder fazer essa substituição, que de pontual foi se tornando constante e já tem aí 22 para 23 anos, não é? Já tem um tempinho. Aí apresentei com a Luzia durante vários anos, depois veio a Paula, né? E aí foi se chegando na configuração que tem hoje. Pois é, conta aí pra gente essa sua experiência com o programa Sorrindo para a Vida. De repente você consegue datar melhor do que nós mesmos, tá bom? Então, se você tem essa referência, manda aqui pra gente. O nosso e-mail é sorrindopravida@cançãonova.com. sorrindopravida@cançãonova.com. Já espero aqui por você, pela sua partilha. Todo mundo, ok? Nosso combinado? Brasil e mundo afora. Quem está acompanhando o Sorrindo para a Vida, nem que seja um oi, um sinalzinho, não dá para fazer sinal de fumaça, né, minha gente? Mas se você tem um smartphone, você está à frente de um computador, tem como enviar uma mensagem, não deixe de sinalizar que você está nos acompanhando. Vamos combinar assim? Todo mundo que pode, arrume um jeitinho, ou por e-mail, ou lá, Val, até eu escrever um e-mail, então vá lá no Instagram, dá uma curtida na foto, que aí eu já vou saber que você está aqui com a gente. Sorrindo para a Vida, @cançãonova.com ou lá no Instagram, @sorrindo para a vida CN. Só para a gente ter uma noção de quantos somos nesse momento. Quem está também pode acompanhar no TV Canção Nova ao vivo ou no CN Plus, aproveite.
também compartilhe o nosso programa, porque essa experiência vai alcançando a todos. Enquanto eu abri aqui também o envelope bem grampeado, o Tiago falava, inclusive, Tiago, pode me servir café? Posso. Obrigada. Essa voz dela foi subindo. Foi. Nossa Senhora, foi ficando... Não vem, não. Em minha defesa, mais uma vez, eu digo, o sapo virou para mim, Márcia, você está chegando muito cedo aqui. Porque ele virou pro Renilson, a hora que eu tava entrando, gente, virou pro Renilson e falou, vou comer o pão antes que a Val chegue. Ó! Gente, Cheguei é antes. uma briga por causa desse café, eu vou te falar. Mas olha, o que eu me recordava enquanto o Tiago dizia, obrigada pelo café, viu, meus irmãos? É o seguinte, ô Márcio, Oi. Eu vi várias matérias, TVs abertas em outros locais, mas o que eu vi ontem foi uma entrevista curta de alguns peregrinos que estão no Jubileu dos Jovens, ali com a Obra de Maria, a comunidade Canção Nova. Então, filmando vários jovens e vez ou outra passava alguém como... ou com a camiseta da Medalha das Duas Cruzes, ou com a Medalha das Duas Cruzes. Eu falei, gente, Medalha de São Bento, porque a oração é de São Bento, ok? Na Medalha de São Bento, a gente vê várias camisetas espalhadas pelo Brasil e mundo afora. Tanto medalha quanto camiseta, tem na paróquia, tem agora, da Medalha das Duas Cruzes, pode até ter na tua paróquia outra, mas as originais são aqui da Canção Nova. Eu falei, eu nem sei quem foi que deu para esse jovem, se ele nos acompanha, mas eu falei, não é que tem uma semente da Canção Nova ali? É verdade. Não é que tem uma semente do Sorrindo para a Vida ali plantada também, estampada no peito? A gente se reconhece. Às vezes a pessoa passa, se ela me olha muito, eu dou uma olhada. A camiseta da Medalha das Duas Cruzes, eu já dou um tchau. Porque... A pessoa está olhando muito. Aí eu bato o olho assim, tem uma medalha das Duas Cruzes, eu já dou um tchau, já faço um coraçãozinho. Porque eu já sei assim, é da nossa família, né? Acompanha, reza, faz essa experiência conosco. Então você também podia partilhar essa experiência com a gente, porque já explicamos aqui, mas não é simplesmente um vestuário. Nós estamos falando de um estilo de vida. Nós estamos falando de um jeito de nos relacionarmos com Deus, que a gente estampa, que a gente deixa externalizado também na forma como a gente se veste. Uma vez eu estava dirigindo pelas estradas de Minas Gerais, mais para o norte de Minas, e aí tinha lá um quebra-mola, e no quebra-mola ficava essas pessoas, na lombada, ficavam essas pessoas que vendem coisas. Ah, uma frutinha. Vende fruta, vende bananada, porque o quebra-mola ele era bem grande, você tinha que diminuir bem. Aí a pessoa chegava e abordava. Estratégia de menino. Aí o rapaz chegou com uma bananada, não é? Para poder vender o doce de banana ali. Aí eu falei, olha amigo, eu não estou comendo doce não, mas se você quiser me vender essa medalhinha que está aí no seu pescoço, eu quero. Ele falou, de jeito nenhum. Essa daqui eu não dou, eu não vendo, eu não troco. Essa daqui é minha oração, minha proteção, eu ganhei da minha mãe. Eu falei, mas você não vende por dinheiro nenhum desse mundo. Aí a Medalha das Duas Cruzes. Medalha das Duas Cruzes. Eu Tá falei, vendo? eu quero ver se ele sabe o que é, não é? E qual é o relacionamento que ele tem com Deus a partir daquela medalhinha. Então ela era importante porque alguém que o amava deu para ele, era importante porque o fazia rezar e ele entendeu que ali também estava uma proteção de Deus para ele. E é assim mesmo, gente, quando nós tomamos a decisão de nos colocarmos debaixo de uma oração, Deus não ignora isso. Me permita dar um contraponto negativo. Padre Rufus, muitas vezes aqui na Canção Nova, ensinava para a gente tomar cuidado com as coisas que a gente ganha, não era isso? Era. Padre Rufus, exorcista. Ele falava para a gente tomar cuidado com as coisas que a gente ganha, coisa de comer, certos objetos, para a gente tomar cuidado. Porque até um quadro com uma imagem religiosa. Ele às falava, vezes até um quadro com uma imagem religiosa. Porque às vezes naquilo que você está ganhando tem um malefício, tem um mal escondido. Aí eu digo, a pessoa recebe, na maior das boas intenções, como um presente, às vezes ignorando o que está ali, e tem efeito na vida dela para a destruição. Então, meu amigo, imagine você o que é o poder de uma bênção quando você escolhe estar debaixo da oração. Porque o bem
é infinitamente mais poderoso do que o mal, porque Deus não tem comparação com o demônio. O diabo ele não é um inimigo à altura de Deus. O diabo é criatura, entende? Derrotado, vencido. Então não tem como comparar o que é a força de uma bênção com uma maldição, não tem. Entenda o que é você escolher se colocar debaixo de uma oração. É isso que nós escolhemos aqui todos os dias, às vezes numa camiseta que a gente veste, às vezes na medalhinha que a gente traz, não é? A nossa confiança não está no pano, a nossa confiança não está no metal, a nossa confiança está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, mas queremos trazer sobre nós aquela oração que clama o nome dEle e a promessa que nos diz, que nos lembra que Ele se comprometeu conosco. Verdade ou não é verdade? Então vamos falar a promessa, porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Mais uma vez então, porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. É a promessa de Deus que está no verso dessa medalhinha. Que maravilha, é isso mesmo. Eu já vou inclusive trazendo testemunhos, vocês estão espertíssimos. Já estão participando aqui com a gente. O Everaldo, ele diz, Val, me nota. Tô te notando, meu amigo, tô te notando. Ele disse assim, quero louvar a Deus por toda a graça e toda a libertação que eu já experimentei por meio da medalha das duas cruzes. Olha que legal. De fato, eu sou outro homem. Deus abençoe você, meu querido. É isso mesmo, louvado seja Deus. A Raíra, perdão, ela diz assim, Val, esse final de semana foi o batizado, nossa, ela tem uma coleção da medalha das duas cruzes, agora vai ter que renovar, hein? Ela disse assim, e eu tenho a minha coleção da medalha das duas cruzes. Então, Márcio, é porque não tinha a branca para o marido. A Márcia está mostrando a medalha, perdão. Não tem problema não, fica aí, Val. Eu estava mostrando aqui porque o primeiro testemunho que você trouxe foi ligado numa camiseta, mas a medalha, sim. E a gente falou, e com certeza tem gente se perguntando, mas que medalha é essa, meu Deus do céu? É essa daqui, ó. Tem a cruz na frente, tá certo? E tem a cruz atrás. Aqui, nessa face que você está vendo agora, está aquela promessa que a Val trouxe para nós aí agora. E na parte da frente, como está na minha camiseta também, estão os dizeres em latim da oração de proteção e exorcismo. Não é? Mostra aí, Val, então. Vou mostrar, e aí eu vou trazer um testemunho, você aguenta aí com a medalha, porque ela vai também ilustrar outro testemunho. Obrigada, Luiz, que já mandou aqui para nós. Então, como eu dizia, a Raíra, ela disse assim, esse final de semana eu batizei a minha segunda filha. Como ainda não tinha, porque agora o Márcio Mendes fez pra gente, né, gente? Me ajuda, insista. Aí ela falou, então só tinha ainda a minha e a da bebê, que o povo é esperto. Lembra que o povo já comprava os bores logo antes? Então, ó, foi esse final de semana o batizado. E aí o marido ficou com a cinza mescla. Queremos também, né, gente? De volta. Mas aí, segura aí de novo para mim, diretor, porque essa foi a filha que foi batizada. Mas, ó, quando ela estava no forninho, Márcio... Eles estavam com a cinza pedra. Exatamente, essa com a filha mais também. Velha, todo mundo ali, a mais velha de 2 anos. Ó, já vou dar uma dica, viu, Val? Quem gosta dessa cinza pedra e não tem, você pegue as pouquinhas que tem, porque tá mudando as cores. Quando chega as novas, a gente se despede das antigas, tá certo? Tem que... E essa daí, que é a cinza pedra, pra mim é uma das paixões. Eu gosto muito dela. Eu também, gente, por favor. Para manter a cinza pedra, vamos fazer também um movimento. Daqui a pouco 15 cores, na verdade, você deve escolher. Olha só, eu quero agradecer a tanta gente linda. O Thiago vai trazer também os recadinhos, mas eu já agradeço, porque é final do mês, minha gente. Então, obrigada àquelas pessoas que logo cedo demonstram comprometimento com a obra. Eu sei que você tem, nem todo mundo tem essa possibilidade, mas eu não queria deixar de registrar as pessoas que no início do dia, 5 da manhã, 5h55, 5h35, fui vendo aqui nos e-mails, nos enviando comprovante de depósito. Fiquei pensando, uma das primeiras coisas que essa pessoa fez no dia de hoje
foi ajudar a Canção Nova. Meu Deus, muito, muito obrigada por isso, viu? Obrigada a tantos que logo cedinho já estava contribuindo com a gente. É o caso da Elúcia dos Santos. E aí, Márcio, eu quase dei uma gargalhada, não pelo contexto, tá, gente? Mas você usou a expressão no momento em que eu estava lendo o e-mail dela. Porque você dizia assim, de que o demônio, ele fica acorrentado, né? E aí a Elúcia, ela disse assim, Val, meu algo a mais é o Pix demônio acorrentado, porque vivi essa experiência na minha vida. Então, às 5h22 da manhã, ela estava enviando o e-mail e enviando o algo a mais. É muito, né, gente? Louvado seja Deus por tanta gente linda. Aqui a Silvana, Tiago, ela diz, Val, é o meu Pix idade. Eu quero abraçar todos que estão aí na sintonia. E eu estou enviando o Pix idade, inclusive dos meus avós. Ela somou todo mundo lá da família e deu 72. E ela já enviou aqui para a Canção Nova para ajudar no projeto Dai-me Almas. Muitíssimo obrigada, Silvana. Que a graça de Deus alcance a sua vida. A Cirlei, ela diz, o meu também é Pix idade. Quero louvar a Deus porque no dia 5 eu completei 66 anos e minha filha já quase falei a idade, eu queria perguntar para o Márcio para ver se ele estava bom de conta, mas não falei não. Ela fez 66 e a filha dela fez 31, ela somou tudo, quanto que dá? 97. Acertou. Claro. Continha demais. Claro, né, Val? Olha só, ela diz, Val e a eu tô mal na fita, viu, gente? Olha só. Eu esqueci que é o Márcio. Credibilidade Você, a Paula, zero. Eu vou te dizer, não acredito que eu consigo fazer uma conta de soma. Assim, leu, é porque a Paula ia dar uma confundida, puxa vida. Mas obrigada, viu? Porque celebrando a sua vida, a vida da sua filha e ajudando ainda o projeto Dai-me Almas. Tiago, o povo de Deus não para, eu repito a forma de participação. Para ajudar o projeto Dai-me Almas, pix.doação@cançãonova.com. E para participar agora no programa Sorrindo para a Vida, @cançãonova.com. Daqui a pouquinho eu volto com um testemunho que chegou aqui para nós. A Val lembrava que a gente está no fim do mês, mas no fim mesmo, porque hoje é dia 29, só tem mais 2 dias e as nossas promoções estão acabando. Em especial também a nossa coleção Outono e Inverno é só até dia 31, então só tem mais hoje, amanhã e depois, e acabou a nossa coleção. Mas tem uma coisa muito legal para dizer para você. Você que é sócio da Canção Nova, nesse fim de especial de campanha, se você pagar no Pix, você também tem um desconto lá na loja Canção Nova, tá certo? Olha aí, que beleza. Pix de 5% de desconto. É para sócio e não sócio, é para quem comprar, não é isso? Agora que eu verifiquei aqui certinho, que eu fiquei na dúvida se era para sócio, mas não é só para sócio não. Se você pagar no Pix, nesses 2 dias que restam ainda na reta final do nosso projeto Dai-me Almas, 5% de desconto na sua compra, tá bom? Lembrando que nós ainda estamos, até o dia 31, naquele especial Dia do Escritor. Então, também, todos os nossos livros com 15% de desconto. Imagina, você pega um livro com 15% de desconto, paga no Pix ainda mais 5%, ele vem quase de graça para você. Que maravilha! Tá fácil, hein? Frete grátis também. Agora sim. Agora a parte do frete grátis para os sócios nas compras acima de R$ 59,00. Então, você coloca lá como sócio o seu número de sócio e aí, acima de R$ 59,00, frete grátis para você. E para aqueles que não são sócios, R$ 99,00, a entrega para todo o Brasil, frete grátis. Hoje a loja Canção Nova, na minha opinião, tá de graça. É só entrar aí, loja.cançãonova.com, escolhe esses produtos. Olha, tem caneca de São Miguel para você que quer tomar um cafezinho com a Val. Tem a caneca também do Livrai-nos do Mal, também, que ficou linda. Eu pensava, né? Porque quando a Val toma café, mas é com força mesmo, porque é um copinho de Coca-Cola, assim, ó, 2 dedinhos. E aí eu pensava, ainda bem que só vem coisa forte na caneca dela. Ou é um leão, ou é um São Miguel. Senão não aguenta, não. Uma overdose de cafeína cai morto. Eu acho que o pessoal da loja pensa já na Val quando vai produzir as canecas, porque... Era nada, fizeram uma transparente. Inclusive, quando ela toma alguma que não tem estampa, é que a estampa derreteu. Caiu da caneca, entendeu? Engraçadinho, esses meninos, tá?
Tá certo. Muito bom, então corre lá, loja.cançãonova.com, com certeza você vai ver tanto a nova coleção das camisetas, tem tanta coisa boa, os livros, né, Márcio? Em especial você, como a gente tem dito ao longo desses dias, como um dos principais escritores aqui da Canção Nova, nós temos a alegria de dizer também, vai ter livro do Márcio quase de graça, tem livro que eu acho que sai até a 10 reais, se não me engano. Olha, gente, isso é uma coisa muito bonita na Canção Nova. Esses dias, não foi? É muito bonito, sabe, Tiago? Que é o esforço para colocar a evangelização ao alcance de todas as pessoas, mesmo aquelas que estão numa condição financeira difícil. Não vou dizer as mais pobres, mas eu vou dizer as que estão em condição financeira difícil, porque teve gente que esteve bem, que estava com as suas finanças controladas, mas que passou por alguma situação e que está tendo que contar mesmo as moedas, não é? E isso acontece com muita gente. E aí, a pessoa vai ficar alheia, vai ficar impedida de ter acesso a um material de evangelização porque é caro? Não, gente. Na Canção Nova sempre vai haver esse esforço para colocar o melhor nas suas mãos. Então, nunca julgue o material da Canção Nova pelo preço. Nunca julgue. Porque a qualidade é muito superior ao preço pelo qual a gente entrega, muito superior. Entende? Quando a gente fala que não é brincando, essas camisetas da Medalha das Duas Cruzes são indestrutíveis quase, não é? Tem gente que está com a primeira que comprou ainda, entende? A estampa quase não desbotou, a malha continua muito boa. Até a gente deu uma desacelerada com os moletons. Você percebeu que a gente deu uma desacelerada com os moletons? Você quer saber por quê? Eu vou te contar. Quem comprou, não compra de novo, não estraga. Entendeu? Não estraga o negócio, entende? A Rose, outro dia, ela falava para mim assim, porque agora veio frio, todo mundo tirou o moletom fora. Ela falou, olha lá, Márcio, por que o segundo moletom não distribuiu como o primeiro? Está novinho. Qualidade. Verdade, o meu moletom tá guardado lá. Qualidade, cinza, sim. Não é? Então, quando você vê o livro baratinho, primeiro, não é porque as pessoas não estão comprando, porque são milhares e milhares de livros distribuídos, graças a Deus, todos os meses. Não é porque o material é de segunda linha, não, é de primeira. Compete de igual para igual com qualquer material, de qualquer livraria que você queira ver. E isso para quê? Para que você tenha algo que não vá se despedaçar nas suas mãos, que não vá se estragar, que não tenha uma capa que desmereça o conteúdo, não é? E o preço barato, você sabe por quê? Porque é uma escolha da Canção Nova. Ganhar bem pouquinho, e esse pouquinho ainda vai para a evangelização, que chega para você de graça. É uma escolha da Canção Nova ganhar bem pouquinho, para que você possa ter tudo. Para que você possa ter esses materiais, para que a gente possa crescer juntos, como acontece aqui no Sorrindo para a Vida, não é verdade? É verdade. Que a gente vai construindo uma história juntos, a gente contando aqui, fazendo conta de quanto tempo a gente está no Sorrindo para a Vida, tenho certeza que teve gente que viu a Val chegando, entendeu? Claro, sim. Que lembra quando ela começou, teve gente que lembra quando você começou a participar aqui no programa. É capaz de ter gente que lembra quando eu comecei a participar, 22 anos atrás. Segundo a Rose, ela diz, Val, só o Sapa da bancada original, ou que tem mais tempo aí, viu? Porque já passou a Aline Casasola, a Gil, a Adriana Pereira na apresentação, e só depois chegou a Paula. Mas o Márcio chegou antes das apresentadoras também. É a Rose, sua conterrânea, lá de Brasília. Viu aí? Eu não estou falando. Há pouquinho tempo, essa daí acompanha pouco. Você sabe o que significa isso, gente? Isso significa que nós estamos construindo uma história juntos, que nós estamos caminhando juntos para Deus, juntos para o céu. E a Val trouxe aqui uma informação que, para mim, foi um testemunho. Ela contando que a primeira coisa que a pessoa fez hoje foi enviar uma doação para a Canção Nova, e eu pensava comigo, gente, o valor que ela enviou não importa. Porque por maior que tenha sido, não se compara ao fato da importância que a Canção Nova tem para ela. Porque você imagina, entre as primeiras horas da manhã,
São as coisas importantes que ocupam a sua cabeça e o seu coração. Que não pode ficar para depois. Que não pode ficar para depois. Ô, Márcio, desculpa te cortar, mas é só para dizer que assim também é a produção de um livro. Você tem noção de quanto tempo se demora para escrever? Eu não sou escritor, mas quando eu vejo assim, e o Márcio já viu o Márcio partilhando outras vezes, mas o tempo que se debruça para escrever, para pesquisar, para estudar, para colher de Deus aquilo que Deus quer que Ele revele em cada escrito. E depois, às vezes, você olha, esse livro sai por R$10. Não é por quanto ele custa, mas tem muita vida sua ali dedicada, muito tempo para produção. Tempo que podia ser dedicado à família, tempo de descanso. Mas é por amor às almas, é por amor a você, é para construir de fato essa comunidade de fé, como você disse. Você disse muito bem. Eu sei que cada um tem um processo para poder escrever. Tem gente que parece que espirra, sai um livro, mas não é o meu caso, não é? Porque sempre que eu vou escrever, são meses. E já houve caso de ser mais de ano. Mas mais de ano como, Márcio? Escrevendo todos os dias. Todos os dias. Por quê? Para mim não é simplesmente colocar uma ideia no papel. Eu rezo, eu ouço a Deus. Eu rezo pelas pessoas que vão ler esses livros. Porque muito mais do que uma informação, precisa haver uma graça que acompanhe aquilo que ali está. Porque o que ela vai ouvir precisa desfazer as malhas do erro, do pecado, da maldade, das feridas que estão na vida da pessoa, das dúvidas, da confusão, do medo. E isso eu vou lhe dizer, uma pessoa não faz, só Deus pode fazer. Graças a Deus, tudo isso está à sua disposição, não é? Por que você não entra e dá uma olhadinha? Já grava aí, entra para deixar registrado já, loja.cançãonova.com. Depois do programa você olha com mais tempo, mas tem muita coisa boa ali para você, inclusive do Padre Rufus, que a gente indicou ontem, não foi? Verdade, dê uma conferida. E aí você já vai partilhando conosco. Quero aqui já trazer o testemunho da graça de Deus. A hora já vai caminhando, a gente precisa ouvir a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para nós. Mas eu não posso deixar de registrar algumas pessoas, que o nosso combinado foi de você ir falando há quanto tempo você ouve, há quanto tempo você acompanha. A Clarete, ela diz assim, a paz de Cristo, eu assisto desde que o Eton era o pregador. Tá certo, tem tempo, obrigada, hein? Tem muito tempo. Aqui está junto com a gente, deixa eu ver o nome dela, ela falou assim, Val, em 2015 meu esposo começou a escutar o programa pela rádio. Em 2017, ele já teve a vida dele e a minha vida também transformada, pois recebemos o sacramento do matrimônio. Estávamos juntos desde 98. E a graça de Deus só foi acontecendo em nossas vidas. Minha filha recebeu o batismo, foi um ano de muitas e muitas bênçãos e até hoje ela está aqui acompanhando a gente. É a Maja Toledo, ela diz, eu sigo com vocês. A Mirella, ela diz, eu acompanho Sorrindo para a Vida já tem 23 anos. Eu sou de Votorantim e acompanho o programa durante todo esse tempo e a graça de Deus foi transformando a minha vida. Muitíssimo obrigada, Mirella. As pessoas estão aqui, inclusive deixa eu registrar uma Valdênia Rodrigues. Ela diz, bom dia, Valdênia. Eu também sou Valdênia e gostaria muito de dizer a todos vocês que a Canção Nova mudou a minha vida. Louvado seja Deus, Valdênia. Comigo também aconteceu isso, viu? Eu também sou uma Valdênia que teve a vida mudada pela Canção Nova. Mas aqui eu vou trazer o testemunho, meus irmãos. Falamos sobre quanto tempo acompanham Sorrindo para a Vida e os efeitos da graça de Deus. Ele se identificou, mas eu vou deixar só entre nós, tá bom, meu amigo? Ele diz assim, eu sou do Rio de Janeiro, acompanho há mais ou menos 9 anos. E desde uma pregação que o Márcio Mendes disse assim, faça a sua parte e espere o tempo de Deus. Ele começou então a apresentar a medalha das 2 cruzes. Daquele tempo em diante, eu parei de reclamar da vida. Eu também tentei várias vezes suicídio. E desde esse tempo, nunca mais tentei. Experimentei uma profunda libertação, graças à Canção Nova e também através da medalha das 2 cruzes. Estou aprendendo a cada dia mais. Obrigado a todos vocês. Vou completar no mês de agosto 55 anos de vida, que poderia ter sido interrompida, mas não foi pela graça de Deus, através da Canção Nova, da medalha das 2 cruzes.
muito obrigado. E ele assinou, Tiago Tomé, como todos que amam esta obra. O quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Deixa eu dizer uma coisa rapidinho aqui a respeito dessa medalha. Quando nós a apresentamos porque é importante trazer conosco um sinal santo, um sinal sagrado. E ela é muito significativa porque, além do sinal da cruz, ela traz consigo uma oração e traz também a palavra de Deus. Mas nós nunca imaginamos, porque isso não foi uma estratégia, nós nunca imaginamos que ela fosse entrar na vida das pessoas com uma força tão grande e que Deus iria fazer por meio dela tantas obras maravilhosas e até verdadeiros milagres que nós escutamos aqui. E no início, sempre chegavam muitos testemunhos e a gente comentava entre nós. E teve um dia que eu cheguei aqui no Sorrindo para a Vida e conversei com a Paula e com a Valdene e disse assim: olha, gente, já deu da gente ficar falando da medalha. A gente já falou o suficiente, não foi? Uhum. As pessoas, elas já sabem. Vamos tocar a vida e vamos parar. Porque, para mim, já está demais já. Eu falei. Naquele dia, os testemunhos que chegaram foram tão fortes que nós não tivemos como não falar. E no dia seguinte também, e no outro dia também. E eu falei, Jesus amado, eu tive que voltar atrás. Aí eu falei para elas, olha, não dá não, vamos continuar do jeito que estava. Porque não é uma vontade humana, mas existe uma vontade de Deus, que por causa destes sinais, abençoa a vida das pessoas. Então, bendito seja nosso Senhor, que é tão humilde, que se sujeita a usar de um pequeno sinal para agir na vida da gente, porque às vezes é essa maneira como nós conseguimos nos abrir, é essa maneira com a qual a gente consegue lembrar, né? Alguns, graças a Deus, carregam a sua Bíblia para baixo, para cima, e essa Bíblia se torna também para esta pessoa um sinal. Mas muitos não têm essa facilidade, mas conseguem levar consigo a oração, a palavra de Deus aqui gravada e a cruz do Senhor, que abre portas para nós e fecha as portas para o mal. Então, por tudo isso, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos com a frase do dia, nos preparando também para cantar e para essa partilha da palavra. Nós falamos tanto da oração, né? E eu não tinha visto ainda qual era a frase do dia de hoje. De todo meu coração digo para você, mas quando eu li, achei maravilhosa, porque está dentro de tudo isso que a gente falou aqui ao longo dessa nossa partilha até agora. Pela oração se obtém todos os bens e a libertação de todos os males. São Boaventura. Pela oração se obtém todos os bens e a libertação de todos os males. Que bênção a palavra de hoje, a frase de hoje, bem em sintonia com tudo isso que a gente falou aqui. É verdade. E é claro, né, que por isso tudo pode ser mudado pela força da oração. Vamos cantar então, preparando o nosso coração para essa força que vai mudar o meu e o seu coração neste momento. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Com Jesus tudo pode ser mudado. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Nós queremos isso, Senhor. Com Jesus tudo pode ser mudado
pela força da oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos do 31 ao 32. Assim nos diz a palavra de Deus. Jesus apresentou-lhes outra parábola ainda. Disse: o reino dos céus é como um grão de mostarda que alguém pegou e semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior que as outras hortaliças e torna-se um arbusto a tal ponto que os pássaros do céu vêm fazer ninhos em seus ramos. Palavra da salvação. Glória a vós. Glória a vós, Senhor. Jesus apresentou-lhes outra parábola ainda. O reino dos céus. O reinado de Deus na vida de uma pessoa. A vontade de Deus para ela. Os planos de Deus para a sua vida. Tudo isso é o reino dos céus. O que é o reino dos céus? O reino é onde Deus reina. O reino é onde a vontade de Deus é perene, absoluta, onde ela se cumpre. É onde se dá o que nós rezamos no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Onde a vontade de Deus na terra é feita como é nos céus, Deus reina e o céu se faz presente. Então, o reino dos céus, a vontade de Deus para a sua vida, o reinado de Deus sobre você e sobre os seus, os planos, as bênçãos, as graças do Senhor sobre você, sobre a sua vida, é como um grão de mostarda. Você já viu um grãozinho de mostarda? Até para matar a curiosidade da gente, às vezes tem alguém que vai lá para Terra Santa e volta de lá, né? Gente, eu me lembro que a pessoa trouxe num papelzinho, parece uma pulguinha, não é? Parece uma pulguinha. Se cair no chão, você não acha. Se mistura facilmente com a poeira. Se for num chão branquinho, você acha porque ele é pretinho, não é? Mas ele é muito pequeno. Então é como um grão de mostarda que alguém pegou e semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, e aqui esse quando cresce ele é muito importante. A vontade de Deus na sua vida, quando cresce, ela se torna avassaladora. Ela se torna o abrigo que você precisa, ela se torna a fonte de bênçãos que você tem tanta necessidade, ela se torna a providência que manifesta muitos frutos para você em todas as dimensões da sua vida, no campo afetivo, emocional, né? Na mente, nos seus pensamentos, nos seus afetos, no seu físico, no âmbito profissional, na realização da sua vocação, na relação que você tem com aquela pessoa que se tornou para você o seu companheiro da vida inteira, a sua companheira da vida inteira, o seu cônjuge, na educação dos seus filhos, não só naquilo que você faz, mas também naquilo que você é, e dá frutos que curam o nosso passado, que fortalecem o nosso presente e que nos assegura um futuro, uma esperança. Assim é quando a vontade de Deus encontra espaço na vida da gente para crescer. Porque existe um plano de Deus que é para mim, para minha vida. Existe um projeto de Deus, um plano de Deus que é para a sua vida e de mais ninguém. Não é? Tem planos do Senhor que é para todos nós. Mas da mesma maneira como uma pessoa que entra na Canção Nova tem uma vocação comum, não é?
A minha vocação, Canção Nova, é como a do Tiago, é como a do Renilson, é como a do Sapo, é como a da Valdênia. Então, é uma vocação comum, é a vocação Canção Nova. Mas quando você entra e olha de perto, ela não é igual. A maneira como essa vocação se manifesta na vida do Tiago é diferente da minha, até pelos carismas que a gente tem, a maneira de servir, a maneira de rezar. Existe algo que é comum, mas ao mesmo tempo existe algo que é particular. Existem graças que são particulares para aquela pessoa. E não adianta ficar enciumado, e não adianta ter inveja, porque na verdade se tem inveja de Deus, que manifestou na vida da pessoa a vontade dele, o querer dele, deu aquele dom para ele, que é diferente do que deu para você. Mas assim como o Senhor deu alguns talentos para uns, Ele deu outros talentos para outros. O grande problema é que algumas pessoas, em vez de descobrirem quais são os talentos que Deus lhes deu, elas se ressentem dos talentos que o outro recebeu. Até esses dias eu pregava sobre os dons carismáticos para os jovens que estão fazendo imersão aqui em Cachoeira Paulista, não é? Primeiro passo do seu discernimento vocacional, e eu perguntava quais são os carismas do Espírito Santo que Deus lhe deu, que você tem. E aí você percebe, quando você faz essa pergunta, não importa o lugar, que tem uma parada, tem um silêncio, a pessoa começa a pensar, mas quais são os carismas que Deus me deu? Porque quando a gente não tem um olhar interior, quando a gente não olha para dentro de nós, não aquele olhar egoísta, introvertido, mas aquele olhar de espiritualidade, de intimidade com o Senhor que habita conosco, habita em nós. Nós não descobrimos os dons que nós temos, nem reconhecemos quem nós somos diante de Deus, porque não permitimos que o plano de Deus encontrasse espaço para acontecer na nossa vida, aquele plano em particular que Ele tem para mim. Inclusive, eu gostaria de dizer para você nesta manhã, que os planos de Deus para a sua vida, ele importa crescimento. Deus tem um plano para você que faz com que você cresça, e todo crescimento é acompanhado de sofrimento. Não tem como a gente crescer sem sofrer. Quando um filho sai de casa porque ele precisa abrir as asas e voar e crescer, é um sofrimento, a despedida. Sofre quem vai, sofre quem fica, mas é um sofrimento bom, é um sofrimento libertador, diferente do sofrimento que obriga a pessoa a ficar em casa, que também é um sofrimento. Mas é um sofrimento que sufoca, é um sofrimento que mata, é um sofrimento que tira da pessoa a oportunidade dela desenvolver o seu potencial. Você percebe que de um jeito ou de outro o sofrimento acompanha? Ora para dar a vida, ora para tirar a vida. Tem sofrimento que mata, e tem sofrimento que liberta e faz crescer. Então, o plano do Senhor para você determina que você cresça. E isso tem uma cota de sofrimento. Mas o plano de Deus para a sua vida é plano de felicidade, é plano de alegria, é plano de esperança. Então, quando alguém chega para mim e diz, eu não tenho esperança, eu estou triste, eu não tenho felicidade, eu sou capaz de dizer para esta pessoa com todas as letras, a vontade de Deus não está se cumprindo na sua vida. Porque nenhum pai, meus irmãos, poupa ao filho, um pai bom, honesto, íntegro, sábio, não poupa ao filho o crescimento que vai fazê-lo crescer. Mas nenhum pai decente e bom tem para o seu filho um plano de destruição, de desgraça e de infelicidade. Os planos de Deus para você são bons. E se a vida não está boa, uma coisa é certa, ela está desviada do plano de Deus para você. Às vezes a gente sonha, a gente tem tantos projetos, a gente tem tantos planos, que na verdade não são nada, sabe? Você olha aquilo, tanto que o tempo passa, a gente olha e diz, nossa, isso aí um dia já foi um sonho para mim, nossa, nem consigo acreditar que um dia isso aí já foi a meta da minha vida, era muito baixo, era muito raso. Pois é, os planos de nós para nós mesmos
que não chegam aos pés dos planos de Deus para nós. Você precisa permitir que o reino de Deus cresça dentro de você. Que essa sementinha da fé que Deus plantou no seu coração rebente numa planta maravilhosa que vai crescer de uma forma surpreendente na sua vida, que é o que diz a palavra de Deus. O reino dos céus é como um grão de mostarda que alguém pegou e semeou no seu campo, embora seja menor de todas as sementes, quando cresce. Você entendeu? Quando cresce. Não adianta você plantar a semente de mostarda no asfalto e ali deixar que ela torre pelo sol quente no asfalto infértil, sem nenhuma gota d'água, porque ela não vai crescer, não vai manifestar a planta bonita que está dizendo aqui. Não adianta você pegar essa semente e jogar aonde os pássaros comem, né? Diz a palavra de Deus. Porque quando a gente ouve a vontade de Deus de qualquer jeito, de maneira fria, indiferente, achando que tanto faz como tanto fez, a gente ter uma religiosidade nesta vida, o diabo rapidamente leva aquela palavra que poderia nos salvar embora. Não adianta a gente pegar essa semente boa e sufocá-la no meio de muitas preocupações e de ocupações, não é? A pessoa tem tanta coisa na vida dela que não sobra tempo para as mais importantes. Ela se perde no mundo de atividades e por causa disso ela sacrifica os melhores relacionamentos dela com a esposa, com o marido, com os filhos, com os verdadeiros amigos, com seus entes queridos, com seus familiares, e a vida passa, as pessoas morrem e aí depois só fica tristeza porque eu não consegui viver plenamente o meu relacionamento com esta pessoa. É claro, estava sufocado no meio de um monte de coisa inútil. Quando você não estava tomado de preocupação, você estava tomado de ocupações vazias, que sufocam. E que sufocam, sobretudo, o nosso relacionamento com Deus. Aí a semente não dá fruto. Aí a pessoa diz, não adianta ser de Deus, porque eu sou de Deus, mas as coisas não acontecem na minha vida. Mas você permitiu, primeiro, que a vontade de Deus se manifestasse? Você já perguntou a Deus qual é o plano dele para você? Você já perguntou a Deus qual é a vontade dele para a sua vida? Porque quando essa pergunta é feita de forma sincera e com o desejo de obedecer, Deus revela. E não revela tudo de uma vez, não. Esse é um capricho que ele tem. Ele vai revelando aos poucos, ao seu lado. Ele vai com você te mostrando. E ele mostra de um jeito muito especial, fazendo acontecer. Ele não dá para a gente um vislumbre. Veja o que será a sua vida. Você pergunta, Senhor, qual é a vontade sua para a minha vida? Me dá aqui tua mão, Tiago. Ele pega a sua mão e diz assim, vem comigo que eu vou te mostrar. E é assim que ele faz. Não é como um oráculo, né? Não é como um oráculo. Inteiro, né? Não é. Porque até que, ainda que ele dissesse isso para a gente com palavras, quantas palavras tem na Bíblia que a gente deixa se perder? São fonte de vida e são eternas, mas que a gente não guarda, a gente esquece. Então, quando você pergunta, Senhor, qual é a tua vontade para mim? Tua vontade na minha vida? Ele diz, vem comigo que eu vou te mostrar. E nos fala, faz assim. E agora dessa forma. E chega uma hora que ele dá para a gente um sentimento, sabe, de realização, de gratidão, que é uma maneira dele dizer assim, agora você está no rumo, o caminho é esse. Passa um melzinho na boca da gente e depois nos diz, agora você prepara que lá vem umas lambadas aí pela frente. Vai ser difícil, mas eu estou contigo. E a gente passa por uns apertos assim, lascados, sabe? Mas quando a gente sai lá na frente, de novo, ele nos dá essa confirmação, essa gratidão. E, gente, é radicalmente diferente da vida que a gente tinha antes. Deus muda a natureza da nossa vida. A gente passa a ter uma vida completamente nova. Mas como você pode dizer isso? Os resultados mostram. A gente se matava, se esforçava, se entristecia, vivia enfronhado em preocupações,
em tristezas, em desgastes, em desgostos, uma vida orientada para o passado. De repente vem Deus, entra na nossa vida e diz: abre seus olhos, tira os olhos do passado, olha os novos horizontes, eu vou com você. Se desapega do que já foi. Joga fora essas mágoas. Vem que eu vou te mostrar o que é vida. E de repente você começa a ver frutos em tudo que você faz. Êxito em tudo que você faz. Nem todo fruto é igual, gente. Por isso, não entenda que êxito, como reza aí certa teologia da prosperidade, se resume a dinheiro. Porque para algumas pessoas, a perdição está no dinheiro. Então, ela ter aquilo não vai ser êxito na vida dela, não vai ser satisfação, não vai ser libertação, não vai ser saída, não vai ser resposta para os problemas. O êxito dela está em outros frutos que Deus determinou para a vida dela, frutos que o dinheiro não pode comprar. Mas em tudo que a pessoa se envolve, dá resultado, dá êxito, tem sucesso. Por vezes não vai ser de dinheiro, porque Deus não a chamou para essa dimensão da vida. E a outros chamou? A outros chamou. A outros chamou porque a pessoa produz a riqueza não só para si, mas para sustentar a muitos. Mas uma coisa é certa, quando você permite que essa semente cresça dentro de você, os frutos vêm e de forma abundante. Por isso, olha, a ênfase nesta passagem não está no tamanho do grão de mostarda. Não está no tamanho dizendo que nós devemos ser insignificantes. Porque a palavra de Deus está dizendo que tem que ser como um grãozinho pequenininho, insignificante, não é? Que Deus não quer que nós venhamos a sobressair diante dos outros. Onde é que está isso aqui, meu Deus do céu? Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Por isso que quando a gente não entende com profundidade ou tira do contexto a palavra de Deus, nós corremos o risco de traí-la. Porque a mensagem é justamente o contrário. O foco não está na pequenez, está na capacidade de crescer. Olha aqui, ó. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce. Ai, Senhor, eu sou tão pequenininho. Senhor, eu não sei nada, assim se lamentava Jeremias, né? Eu sou apenas uma criança, mas se tornou um dos maiores profetas. Porque na sua pequenez, ele permitiu que Deus entrasse na vida dele. E apesar de ser melancólico e covarde, medroso, ele teve a coragem de ir com Deus aonde Deus o fez ir, onde Deus o quis levar. E se tornou um homem grandioso, porque a vontade de Deus nele cresceu de uma forma poderosíssima. Então o enfoque está na sua capacidade de crescer. Ao ponto que dessa sementinha surge um arbusto que os pássaros do céu vêm se assentar em seus ramos. Então não é justo a gente alimentar a visão que justifique o nosso complexo de inferioridade, né? Eu não sou ninguém, eu sou a menor das pessoas. Gente, isso aí já deu, isso aí já passou, viu? A gente tem que sair desse cristianismo equivocado, em que a gente se acha o capacho do mundo, porque Deus não nos levou nessa direção. Nosso Senhor Jesus Cristo nos fez entender que Ele veio para nos levar a reinar com Ele. Diz a palavra de Deus que nós julgaremos os anjos, que nós nos assentaremos com nosso Senhor Jesus Cristo para reinar. Então, uma coisa é a gente ser humilde, outra coisa é a gente querer desprezar a obra de Deus na nossa vida, aquilo que Deus fez. Então, quem se despreza, quem não tem amor a si mesmo, quem odeia a si, quem odeia o próprio corpo, quem odeia essa vida, na verdade odeia o que Deus fez. Odeia a Deus pela sua obra. Você é digno de amor. Deus fez você com todo amor e colocou você no topo da natureza.
porque foi isso que ele fez com o ser humano. Então a mensagem aqui diz exatamente o contrário, e nós temos que aprender a fazer valer esta palavra para nós e para todos os outros. Não parar na pequenez daquilo que a gente pode fazer, mas entender que aquilo que a gente faz tem impacto de salvação na vida das pessoas. Vou te contar uma coisa. Contam que um velho e um menino estavam ali na praia, sabe? E tinha acontecido ali um episódio muito comum em certas regiões e em certas épocas do ano. A praia estava coberta de estrelas do mar, porque tinha tido uma cheia, não é? E a maré trouxe essas estrelas do mar ali para a praia. E o velho ficou lá olhando, né? Aquela praia cravejada de estrelas do mar, como o céu à noite, cravejado de estrelas, mesmo, né? Enquanto aquele velho olhava, ele percebeu que o menino corria, pegava uma estrela e jogava de volta, pegava uma estrela e jogava de volta no mar. E o menino já estava resfolegando, já tinha feito isso durante muito tempo. Aí aquele senhor, com dó dele, chegou para ele e disse assim: vem cá, meu filho, deixa eu te dizer uma coisa. Pouco adianta esse seu esforço. Isso aí não vai adiantar de nada, porque são quilômetros de areia, meu filhinho. São quilômetros, e há milhares dessas estrelas na praia, nessa praia quilométrica. Não faz diferença que você as devolva ao mar, porque o que aconteceu é de uma magnitude que te supera. Aí o menino parou, olhou para a estrela que estava na mão dele, olhou para o velho e disse assim: não faz diferença para o senhor, mas para essa que está aqui na minha mão faz toda a diferença, e jogou ela no mar. Quem disse que a sabedoria está com os velhos? Nem sempre. Quem foi para dar uma lição acabou que tomou uma lição. Porque olha, se é impossível você mudar o mundo inteiro, é possível você mudar o mundo de uma pessoa. Hoje você pode fazer toda a diferença para alguém que está aí com você. Com uma palavra, um sorriso, uma presença, um abraço, uma coisa assim consegue transformar a história de uma pessoa. Eu já contei isso aqui no Sorrindo para a Vida, mas eu gosto de lembrar, porque foi genuíno isso que aconteceu. Quando eu morava lá no Rio de Janeiro, Tiago frequentava a nossa casa, e ela era sediada ali no Engenho de Dentro, né? Junto à paróquia São Sebastião. E eu entrei para a Canção Nova mesmo, para dedicar a minha vida à evangelização, gente. Então, eu não gostava quando eu não estava evangelizando. Se eu não estava rezando, eu queria estar evangelizando. Se eu não estava evangelizando, eu queria estar rezando. E era assim que eu ocupava os meus dias. Eu tinha aula, eu estava no seminário, e quando eu voltava, a gente via as atividades evangelizadoras. Nós tínhamos o grupo de oração na quinta-feira lá, né? Nos finais de semana nós íamos pregar encontros ali na cidade do Rio e no estado do Rio, Petrópolis, Teresópolis, Itaipava, outras cidades ali da região, né? Angra dos Reis, e a gente poderia dizer muitas outras ali, mas também não só as mais próximas da cidade do Rio, mas algumas até um pouquinho mais distantes. E quando eu não estava nessas coisas de evangelização, eu tinha uma agendinha que eu marcava atendimento de oração. Eu atendia as pessoas o dia inteiro. Quando eu não estava estudando, nem pregando, eu estava atendendo as pessoas em oração. E um dia alguém ficou muito incomodado com isso, me chamou e disse assim: ô rapaz, o menino, que eu estava com 19 para 20 anos, né? Acho que era isso aí, ia fazer 20 anos, ou tinha feito 20 anos. Ô menino, o que você pensa? Você acha que você vai conseguir rezar por todas as pessoas do Rio de Janeiro? Porque eu não me dava descanso. E que bom que eu não me dava. Porque jovem tem energia para gastar. E é melhor gastar com essas coisas do que assistindo televisão, jogando conversa fora, pensando porcaria, falando da vida alheia, fazendo fofoca. Então eu gastava meu tempo dessa maneira. E aí eu parei, pensei e disse: não.
eu não tenho a intenção de rezar por todas as pessoas do Rio de Janeiro, mas eu tenho a intenção de rezar por todas aquelas que eu preciso, que precisam, na medida em que eu consigo. Eu atenderei todas as que eu posso, porque um dia alguém me atendeu, porque um dia alguém orou por mim, e aquela única oração e aquele único atendimento me ajudaram a me tornar uma pessoa que está atendendo a tantos. E se outras pessoas também forem tocadas e atenderem a muitas outras, juntos sim nós vamos conseguir atender o Rio de Janeiro inteiro. Então não se preocupa não, que você faz o que você quer fazer e deixa eu fazer o que eu preciso fazer. Faz diferença para quem você atende. Faz diferença para quem você reza. Por isso nós nunca deveríamos desprezar as coisas pequenas. Porque as coisas pequenas têm a possibilidade de crescer e de dar um fruto maravilhoso, sem que nós saibamos como. A gente estava falando aqui da medalhinha, né? Não era minha intenção voltar com ela aqui, mas é como uma sementinha. Até o Padre Jonas, ele gostava de fazer isso com a medalha de Nossa Senhora das Graças, usava como semente, né? Ele plantava ela no lugar em que ele queria que desse um fruto de uma obra de Deus. É pequena como uma semente. Você acha que eu tinha dimensão que ia fazer diferença na vida de tantas pessoas? Uma coisa tão pequena, mas que Deus usou para fazer coisas tão grandiosas. Não despreze as pequenas inspirações, não despreze o que Deus põe no seu coração, não despreze a vontade de Deus para a sua vida, porque na sua vida cotidiana e comum, Deus pode fazer milagre. E a partir da sua vida, Ele pode transformar a vida de pessoas que você nem sabe que estão te observando. Então, muitas vezes nós não percebemos como cresce o bem. Nós não notamos, mas pode crer que o bem que você faz está amadurecendo. É semente plantada, você não vê o fruto na hora. Continua semeando, meu amigo, planta o bem, faz o bem, trata bem, seja do bem, tira o mal da sua vida. Eu até falava para minha esposa uma coisa que a gente vai amadurecendo, sabe? Falava para a Rose assim, a palavra de Deus ela é maravilhosa, que ela manda a gente não julgar. E eu sempre procurei não julgar as intenções das pessoas. Mas eu sempre procurei estar atento, né? As coisas que acontecem, até para a gente também se proteger de gente maliciosa, que tem. E tem muito, viu? Não vou falar que não tem não, porque tem. Mas eu falei para ela, eu falei assim, meu amor, eu estou dando um passo para nem isso mais. Porque quando a gente começa a julgar o entorno, querendo ou não, você julga a pessoa. E aí você começa a ficar armado contra a pessoa. E aquilo cria uma indisposição dentro de você. E a gente começa a ter uma vida baseada em indisposições. Este sim, aquele não, isso sim, aquilo não. Eu falei, não, julgar nada, julgar ninguém, tocar a minha vida confiando em Deus. A única pessoa que eu tenho e nem tenho que julgar sou eu não, porque nem a mim direito eu consigo julgar. Então como é que eu vou julgar as outras pessoas? Fazer o bem em todo momento e a toda pessoa. E deixe o julgamento com Deus. Vamos plantando bem, vamos semeando a boa semente. Nossa confiança nos dá a certeza de que nós devemos propagar os grãos da vida. A nossa fé em Deus nos mostra isso. Nós devemos semear a vida, nós devemos semear a justiça, nós devemos semear a paz. E tudo isso em nosso derredor, sabe? Não é longe não é do outro lado do planeta não. Onde é que você deve plantar essa boa semente? Onde você vai hoje? A começar da sua casa, é o primeiro lugar onde você deve semear. Mas depois as pessoas que você vai encontrar pelo caminho, rumo ao seu destino, para onde você vai? Para a faculdade, para a escola, você vai para o seu trabalho, você vai a uma instituição, você vai ao encontro de um atendimento que você vai receber, de uma consulta, de uma entrevista, vai semeando bem pelo caminho. Quando você chegar lá, semeia lá também, não é? Vamos fazer essa semeadura em nosso derredor
sabendo que tudo que nós fazemos no Senhor não é em vão. O que nós temos que aprender é fazer as coisas em Deus, com a sabedoria de Deus, com a força de Deus. Tem uma palavra que São Pedro diz que eu gosto muito dela, sabe? Muito, porque ela me ajudou muito na minha vida. São Pedro diz assim, que tudo que nós vamos fazer, nós devemos fazer com o poder de Deus, com o poder divino, com uma força do alto. E depois a palavra diz, quem sabe dizer boas palavras, diga como quem profetiza. Então, se você sabe dizer coisas boas, que na sua boca a palavra seja uma profecia do bem e da vontade de Deus sobre a vida dos outros. Você percebeu que Deus pôs a chave da bênção e da maldição nas nossas mãos? Seu dia pode ser uma bênção pelas escolhas que você faz e pode ser uma maldição pelas escolhas que você faz. Então, já que eu contei a história de um velho e de um menino, e o menino era o sábio, deixa eu honrar os velhos, contar uma dos velhos, onde o velho é o sábio. Diz que tinha um menino que ele era rebelde, sabe, hostil aos pais, e ele tinha muita raiva de um velho, que era um velho sábio. Porque todas as vezes que os pais do menino iam aconselhá-lo, falavam, não, porque o senhor fulano, esse menino tomou um ranço desse seu fulano, que ele ficou, e ele dizia, eu não acredito que esse homem seja tão sábio assim, eu não acredito que ele seja tudo isso que vocês falam. E ficou matutando como é que ele ia desbancar esse homem, sabe? Porque ele era um homem tão sábio, que parecia que ele previa o futuro. Então esse menino pegou um passarinho, escondeu atrás nas costas, nas mãos dele, e levou lá diante do velho. Aí ele chegou, cumprimentou, bom dia, seu fulano, está tudo bem com o senhor? Não, está tudo bem, meu filho. Seu fulano, todo mundo fala aí que o senhor sabe das coisas, que o senhor é muito entendido, mas eu duvido que o senhor me diga o que eu tenho aqui atrás nas minhas costas, segurando nas minhas mãos. Aí o velho olhou para ele e disse assim, aí nas tuas mãos, meu filho, você tem um passarinho. Aí o menino disse, desgraçado, o velho acertou. Eu não posso sair daqui humilhado desse jeito. Já sei. Vou perguntar para ele se o passarinho está vivo ou morto. Se ele falar que está vivo, eu mato. Se ele falar que está morto, eu solto. Aí ele perguntou, e o passarinho, está vivo ou morto? Aí o velho olhou para ele e disse, isso depende de você, meu filho. É você quem escolhe se ele está vivo ou se ele está morto. Pá! Sabedoria. Hoje eu quero dizer para você, não sou aquele velho, mas eu quero dizer que Deus colocou em suas mãos a decisão. É você quem decide. O bem e o mal está em suas mãos. Mudar ou não mudar o dia de alguém, é você quem decide. Coloca as mãos sobre o seu coração, feche os seus olhos um pouquinho. Você não pode mudar todo mundo, mas com certeza você pode mudar para o bem ou para o mal. O mundo da sua esposa, o mundo dos seus filhos, o mundo dos seus amigos. E você pode mudar para o bem e para o mal, ou para o mal, até o mundo de um inimigo seu. Você, minha querida, você que está grávida, você pode ser a protetora da vida que está no seu ventre, como você pode ser também aquela que vai cancelar uma vida inocente, uma vida indefesa. Você que tem empregados, você pode ajudar seus funcionários a crescerem, a se aperfeiçoarem, a serem pessoas melhores, ou simplesmente usar essas pessoas para você lucrar mais. Você que ainda é bem jovem, você sabe o que você tem nas mãos? Você sabe quais são os seus dons? Você sabe quais são os seus carismas? Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe o que você tem nas suas mãos, meu irmão? Você tem a sua própria vida. O que você vai fazer com ela? Depende de você. E nas mãos de Jesus?
Você sabe quem está lá nas mãos de Jesus? Você. Você está nas mãos de Jesus. E você sabe bem o que Jesus fez por você. Ele deu a vida para que você pudesse viver. Ele libertou você de todo mal. Ele te deu perdão para que hoje, nesta manhã, nesta oração, você tivesse a capacidade de começar uma vida nova. O Senhor te deu essa graça. Você pode não mudar todo mundo, mas você pode mudar o mundo de uma pessoa, porque Deus deu essa graça, esse poder a você. Senhor, é verdade. Senhor, diante desta palavra, a única coisa que nós podemos fazer é nos render e dizer: é verdade. Senhor, nos dá a graça, nos dá a sabedoria, nos dá a força, nos dá a coragem de fazer o bem que nós precisamos fazer hoje, porque isso transformará a vida de uma pessoa, ou de muitas pessoas, mas principalmente, Senhor, vai transformar a minha vida. Senhor, qual é a Tua vontade para a minha vida hoje? Senhor, o que queres de mim? Pega na minha mão, Senhor, e me mostre. Mostra-nos, Senhor, neste momento, esta promessa de propagar os grãos da vida. Creiamos que fazendo o bem, sendo aquilo que temos que ser, o Senhor nos confiará muito mais. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Que assim seja, que nós comecemos a transformar o mundo, então, mudando o mundo de uma pessoa, de quem nós temos perto. Certa vez, Madre Teresa de Calcutá, quando foi receber um prêmio Nobel da Paz, ela foi perguntada assim, né? Madre Teresa, então como que a gente faz, já que a senhora recebe esse prêmio da paz, para mudar o mundo? Ela disse: volte para sua casa e comece cuidando da sua família. Comece cuidando dos que você tem perto, transmitindo a paz para quem está ali. E aí sim, você estará mudando o mundo. É assim, nessa pequenez do gesto. A mudança do mundo começa dentro da nossa casa. É isso. Amém, minha gente. Muito bom, né? Graças a Deus. Sabedoria. Sabedoria. Hoje é dia de sabedoria aqui. Hoje é dia de sabedoria. Louvado seja Deus por tudo que Ele fez e por tudo que Ele fará. Porque com certeza a palavra de hoje é essa semente, esse grão de mostarda que ainda vai crescer muito, vai reverberar muito em nossa vida e em nosso coração. Obrigada a tanta gente que não para de participar. Tá muito engraçado e tá bonito de ver, gente. Vou pegar aqui algumas participações, não vou conseguir falar de todos hoje, mas me comprometo, continua mandando ao longo da semana, eu vou falando com vocês, tá bom? Mas olha a Nilza, gente, ela diz: bom dia, Val, eu sou a Nilza, que toma café com vocês todos os dias, lembra? Gostei. Ela diz: eu tenho pelo menos 25 anos que assisto Sorrindo para a Vida, mas de Canção Nova já são mais de 30. Vocês são minha companhia de trabalho. E eu também quero falar igual a todo mundo, né, Val? O quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Ô, Nilson, obrigada. Que bom que você toma café com a gente há 25 anos, rezando aqui conosco. Teve uma outra pessoa que ela disse assim: eu acompanho do tempo que a Val não ficava na bancada.
era outro pedacinho que ela ficava aí do lado. Mas o tempo foi passando, ela colocou uma outra mesinha que ficava do lado. O tempo foi passando, colocaram ela na bancada. É a mesma mesinha. Foi o Márcio que é porque agora eu estou tão dentro que parece. Né? Foi o Márcio, porque era diferente, mas ainda é diferente, viu, gente? Mas para quem não sabe, foi o Márcio que pintou. E aí adesivou essa aqui, né, Márcio? Deu uma ajustada para ela compor a bancada como um todo. Ficou no puxadinho do lado, assim. Aí me anexou mais a bancada, mas é essa a impressão que vocês têm, né? Mas agradeço a tanta gente, tem 2 anos, tem 3 anos, tem 25 anos, lá no Instagram também várias participações. Muitíssimo obrigada, Deus abençoe. Obrigada a tantos. A Carla, ela está lá na Itália, ela diz assim, Val, é aniversário da minha mãe, 58 anos. E quero abraçar a ela e ao meu pai também, e a todos da família, são lá de Pedro Leopoldo. Aí ela mandou esse e-mail, e ela disse assim, Val, não esquece de falar não, que a minha mãe está lá em Minas esperando. É de casa mesmo. Eu já vou trazer o testemunho, mas aqui eu fui vendo assim várias pessoas mostrando a forma como usa a medalha. Então tem gente que fotografou um monte de medalha que tem, outros que já tem guardado para presentear, outros usando a medalha. Aí tem uma, que é a Irene, fica só entre nós, hein? Aí a Irene me mostrou assim, Val, olha como eu uso a medalha. Não vou mostrar a foto, Irene, para não mostrar, porque pegou um pedacinho assim, mas ela me mostrou até na barriguinha dela assim, levantou, ela prende no alfinete e coloca na blusa. Ela falou assim, eu não tenho cordão, tenho um pouco de alergia, mas não fico sem a medalha das 2 cruzes de jeito nenhum. Enfim, povo de Deus, família Canção Nova, que experimenta esta graça, como dessa nossa irmã em Cristo, que pediu para não ser identificada. Ela diz assim, Val, meu testemunho é lindo, porque eu experimentei uma grande libertação através da medalha das 2 cruzes. Gostaria de não ser identificada, mas através da medalha eu comecei a rezar todos os dias e pedir a Jesus uma libertação que nós precisávamos para uma sobrinha. Ela vivia com várias crises, aparentemente TDAH, mas nós percebíamos que também havia forças espirituais que a atormentavam. Essa menina não tinha paz. Fizemos todos os exames e nada acalmava a ela. Já não sabíamos mais o que fazer. Então rezávamos todos os dias a oração de exorcismo e proclamávamos a palavra de Deus. Hoje nós nem acreditamos, nem mesmo os médicos, como ela ficou num estado normal, se é que eu posso dizer assim. As crises nervosas, os surtos e tudo aquilo que atrapalhava o desenvolvimento dela passou e passou por meio da oração, não tenho dúvidas. Posso dizer como tantos o quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. No finalzinho ela disse assim, minha sobrinha é outra, serena e calma, louvado seja Deus. Eu estava procurando aqui, achei. Não tinha chato, achei. Estava procurando aqui esse cartãozinho, porque muitas pessoas não conseguem carregar no pescoço, às vezes por causa até da roupa, uniforme, a empresa coloca essa condição, não é? Então foi feito esse cartãozinho, que você leva no bolso, leva na carteira, o meu estava aqui dentro da minha Bíblia, e aqui a medalha é de metal mesmo, viu, gente? Não é um desenho, não. É a medalha mesmo, está plastificado para não perder, tá? Muitas pessoas começaram a colocá-las no colchão, na fronha, porque já faziam isso com a do cordão. E o que eu gostei é porque, olha aqui, ó, vem a oração atrás. Você que às vezes gostaria de rezar um pouquinho mais, de entronizar esse sacramental na sua vida, na vida da sua família, está aqui, tá certo? É uma maneira de fazer. Estava todo mundo aí dizendo a maneira como reza com a sua medalha. Eu tenho uma maneira como eu rezo com a minha, sabe, Tiago? Sim. Nos dias difíceis, em que eu me torno uma dificuldade para mim mesmo, pelos pensamentos, sentimentos negativos. Às vezes a gente está cansado e o nosso cansaço parece que se volta contra nós. Eu viro essa parte do exorcismo para dentro do meu coração e seguro aqui e rezo, porque a luta eu estou travando dentro de mim. E ao mesmo tempo em que está voltado para mim aqui, olha a oração do exorcismo, fica evidente a promessa de Deus, porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Mas quando os ataques vêm de fora, de pessoas que
ou não me compreendem, ou não aceitam, ou têm inveja, ou porque simplesmente a pessoa tem uma antipatia natural, eu viro o exorcismo para fora e peço a Deus que Ele seja o meu guarda, o meu protetor, e que não se achegue a mim ninguém que não venha pela vontade dEle. E eu vou lhe dizer, pensa numa oraçãozinha simples, mas poderosa. É a maneira como eu rezo com a medalha das 2 cruzes. Amém. E você? Como você reza com a sua medalha? Você já tem a sua? Então partilha conosco também, mas fica para amanhã, que amanhã tem mais Sorrindo para a Vida, mas agora a gente já está aqui no finzinho do programa, nosso tempo já se foi, mas eu quero louvar a Deus, porque de ontem para hoje nós subimos 5%. Graças a Deus. Alcançamos então 86% hoje, louvado seja Deus, nesse dia 29 de julho, nós temos aí mais esses 3 dias úteis, hoje, amanhã e depois, onde nós precisamos de 4,7%. Vamos arredondar para 5%? Por dia, porque aí se chegar nos 101%, talvez não os 103 do sapo, mas ele tem fé, ele disse que vai chegar. 103. Então, pix.doação@cançãonova.com. Nós esperamos também a sua generosidade. Faça aí pela Canção Nova aquilo que ela também tem feito para você. Um bem enorme, não é isso? Deus falou com você. Esse programa fez bem para você hoje. Está chegando a você gratuitamente, porque tem uma multidão de pessoas que ajudam. Mas hoje eu estou estendendo a minha mão e dizendo, vem ajudar você também, não é? Ajude a Canção Nova a manter a evangelização gratuitamente no ar, através de pix.doação@cançãonova.com. Mas se você por alguma razão não pode ajudar através do Pix, mas quer ajudar, entre por gentileza em clube.cançãonova.com, porque ali tem as várias formas para você escolher qual é a melhor para você. Tá certo? Cartão de crédito, boleto, né? Nossa, muita coisa. Carnê, As contas. A loja Canção Nova A também, loja Canção Nova. produtos. É reta final, minha gente. Ninguém pode ficar de fora. Ajude-nos. Nós contamos com Deus, nós contamos com você também. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, Até. tchau. Obrigado, Márcio. Valeu, Obrigado, meu irmão. Paulo. Até amanhã. Até, se Deus quiser. Valeu, Sapo. Até amanhã. Obrigado. A gente encerra cantando. Valeu! Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará.